Muito bem, amigos, então vamos lá. A gente está indo para o sétimo INOVE, por exemplo, que é uma iniciativa do FEAP Sindicato e da FENASTC. Hoje é dia 19 de maio, uma terça-feira. A gente vai ter a palestra intitulada Economia Brasileira e Serviço Público durante e após a Covid-19. Thiago Cerqueira. Ele atualmente é secretário executivo do UNACOM Sindical, Sindicato da Secretaria do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União. Braulio é graduado em 93 e fez um mestrado em 99 em Ciências Econômicas pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ele é pesquisador visitante desde 2016 no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, participa do Grupo de Economia Monetária Moderna no Brasil e é membro da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Ele é servidor público federal do Tesouro Nacional desde 2007, especialista em planejamento e gestão da dívida pública, regras e estatísticas fiscais, planejamento fiscal, elaboração e execução do orçamento público. Entre 2012 e 2015, foi diretor de temas econômicos e especialista do Ministério do Planejamento, que é a instituição responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Plurianual. Trabalhou na assessoria econômica do ministro da Fazenda entre 2011 e 2012. Antes de ingressar na Secretaria do Tesouro Nacional, foi professor das faculdades de Campinas, FACamp, de 2002 a 2006, e da Universidade Paulista, a Unip, de 2000 a 2005. Muito bem, esta é a apresentação do Braulio. Deixo com ele, então, a palavra para iniciar. Obrigado por ter aceito o convite. Queremos te ouvir aí. Bom, olá a todos. Cumprimento o Josué e toda a diretoria do CEAP, parabenizar pela iniciativa. Agradeço o convite e, em nome da UNACOM Sindical, uma honra aqui estar aqui, a gente poder, nesse momento a gente não pode estar presencialmente, né? Por outro lado, acho que essa oportunidade ela decorre justamente desse distanciamento que, né, é necessário nesse momento, né? Então, é um prazer estar aqui falando pelo UNACOM Sindical, o sindicato que representa os servidores do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União. Queria cumprimentar também todo o público. Bom, o tema da palestra é Economia Brasileira e Serviço Público durante e após a pandemia, né, o Covid-19. Eu estruturei minha fala em 4 partes, tentando resumir as ideias centrais que eu vou tentar passar. E são 4 ideias principais, né? O tema é a pandemia, mas é importante a gente começar com a economia brasileira e o serviço público, a situação do Brasil antes da pandemia, né? E qual que era a situação? Essa primeira ideia, a situação da economia brasileira e das políticas públicas que antecede a pandemia não era boa. Na verdade, a gente vem de 5 anos, né, desde 2015, né, de políticas de austeridade, né, de neoliberalismo, de um aprofundamento, né, de reformas orientadas para o mercado, né, de minimização, né, de redução do Estado, de minimização do Estado, né, das políticas públicas, e isso veio desaguando desde 2015. A gente tem uma crise profunda da economia brasileira em 2015 e 2016, e essas políticas de austeridade, ou seja, né, de ajuste das contas públicas, né, para recuperar a confiança do mercado, resgatar o investimento, emprego, elas, implementadas desde 2015, na verdade, elas desaguaram em 2017, 18, 19, na pior recuperação que a gente tem notícia, que já foi registrada na economia brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Depois eu vou desenvolver um pouco melhor, tá? Um pouco mais isso. Mas essa é a primeira ideia. Quer dizer, não estava tudo bem antes da pandemia, né? A economia brasileira, então, já vinha apresentando sinais de crise, muita dificuldade para superar a crise de 2015, 2016. Tá? E essas dificuldades, no meu modo de ver, têm a ver com as próprias políticas de enfrentamento da crise de 2015 e 2016. Políticas essas resumidas, a gente pode dizer, em 2 documentos principais, né? A Ponte para o Futuro, né, do MDB, produzido lá em 2015, 2016, durante o processo de impeachment, né? A implementação do teto de gastos, da emenda constitucional responsável pela aceleração do processo de privatização, essa agenda. Eu já estava nesse documento aí, uma Ponte para o Futuro,
e depois ela fez parte, estava também, talvez de forma até mais radical, no programa de governo, que na verdade foi um PowerPoint na época, no programa de governo do candidato Bolsonaro, que acabou saindo vitorioso, chamado Caminho da Prosperidade, o programa de governo do PSL. Então, basicamente, o que dizia a ponte para o futuro e o caminho da prosperidade? A gente precisa de austeridade, corte de gasto público, e a gente precisa reduzir o Estado. Mais Brasil, menos Brasília. A Constituição de 88 não cabe no orçamento, o governo está quebrado, não dá para aumentar impostos, a carga tributária já é excessivamente, já representa um peso excessivo para os negócios, e está explícito nesses documentos também, menos direitos e mais empregos. Mais empregos deveria passar necessariamente por menos direitos trabalhistas, menos custo do Brasil. Então, essa é a minha primeira ideia. Depois eu desenvolvo um pouco mais de detalhes, aí, passo os números. Redução significativa do Estado. Depois eu vou falar sobre isso. O segundo ponto da minha apresentação é o Covid-19. A pandemia, ela redunda a necessidade de isolamento social, seja ele parcial, seja lockdown, enfim. Mas isso provoca, em todos os países, um colapso econômico, sem precedentes. Para você ter ideia, eu estava vendo as projeções do FMI para o crescimento da economia mundial em 2020, elas, em janeiro desse ano, estavam em mais 3,3% global. A economia brasileira, como eu disse, ela já vinha mal, Então, as perspectivas de crescimento eram menores do que essa. Já se falava em crescimento de 2, 1,5%, por aí. Mas para a economia mundial, o FMI previa um crescimento de 3,3% nesse ano. Bom, em abril, as projeções do FMI apontam uma retração da economia mundial de menos 3% do PIB. Menos 3%. Então, quer dizer, é uma mudança de mais de 6 pontos percentuais. Então, é um colapso econômico sem precedentes e que, esse é um ponto que eu queria destacar, esse colapso tem a ver com o choque econômico, mas ele obriga o choque econômico provocado, de saúde, sanitário, provocado pela pandemia. Agora, ele também traz a desmoralização completa daquela agenda de políticas que vinha sendo implementada em vários países, mas radicalizada aqui no Brasil, justamente essas políticas de austeridade e de minimização do Estado. Por que esse colapso econômico ele desmoraliza essa agenda minimalista do Estado e de cortes sucessivos e que não terminam nunca de gasto público? Porque somente coletivamente é possível superar a pandemia. Somente o Estado pode coordenar a interrupção parcial dos fluxos econômicos e prover na escala necessária serviços de saúde, na escala necessária, serviços de saúde para combater a doença e sustentar a renda das famílias. É claro que individualmente, ou até as nossas entidades, eu faço parte de uma entidade, uma consindical, que é filiada ao Fórum das Carreiras de Estado, o FONACAD. Nós organizamos, eu imagino que vocês aí também no Rio Grande do Sul, organizamos doações, envio de máscaras para a população mais carente. Agora, a gente precisa fazer isso numa escala que só o governo mesmo ele consegue prover. Isso não elimina, não reduz a importância dessas ações dos sindicatos, ou às vezes até individuais, das entidades da sociedade civil, mas a gente precisa de muito mais.
né? E é só o governo que pode fazer isso, né? E aí, esse é um ponto que eu vou querer tratar nesse item específico. Aqueles que diziam que o dinheiro acabou, eles não podem mais dizer isso, nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo, ou nenhum outro país que imprime a sua própria moeda. Você pode dizer que o dinheiro acabou, porque as finanças públicas, e esse é um ponto, elas não são iguais às finanças domésticas, né? Então, esse é um ponto que eu vou desenvolver. Uma outra questão também ligada a essa desmoralização da agenda de minimização do Estado é que a crise também demonstra a importância crucial dos serviços públicos. É nesse momento, né, que a gente precisa do SUS, ou precisa mais ainda do SUS, e ainda bem que a gente tem o SUS. É nesse momento que a gente vê, né, reconhece a importância maior do cadastro único das políticas sociais do governo. Sem o cadastro único, como é que a gente enviaria o dinheiro, né, do auxílio emergencial para as famílias que dele necessitam nesse momento? Isso é um trabalho, e não é um trabalho de uma hora para outra, né? É uma política que o governo inventou. É uma política de Estado. O cadastro único ele surgiu no final dos anos 90, no ano de 2000, né? Na esteira, né, da expansão dos direitos sociais previstos na Constituição de 88. Então, vejam a importância disso, a importância dos bancos públicos, né? Eu estou falando aqui num evento organizado, né, pela entidade representativa dos servidores, auditores de controle externo, né, do Rio Grande do Sul. Num momento como esse, aumenta a importância da fiscalização, né, do dinheiro público, né, da auditoria governamental, né, porque a gente precisa, o governo, as compras as compras públicas estão sendo facilitadas, a transferência de dinheiro para a população, então a gente precisa fiscalizar isso, né? E quem vai fiscalizar? Né? São os agentes públicos. Enfim, então essa é a segunda ideia, né, central. A saída é só coletiva, Estado é fundamental, os serviços públicos são fundamentais, né? Isso desmoraliza aquela agenda que vem sendo radicalizada no Brasil desde 2015, né? A agenda da austeridade e da minimização do Estado. A terceira ideia que eu queria desenvolver é que as respostas do governo, bom, então, dito isso, né, você precisa de usar as finanças públicas para manter o poder aquisitivo da população, né, para compensar o desemprego nesse momento, para baixar a taxa de juros, para auxiliar. Só o governo federal pode, nesse momento, auxiliar os governos estaduais e municipais, né? Porque é o governo federal que tem essa capacidade, né, de emitir dívida sem limite, de emitir moeda, né? Então, bom, mas qual que é a terceira ideia que eu quero explorar? Que as respostas do governo brasileiro elas têm sido tímidas, né, insuficientes e lentas na resposta à crise, né, no tratamento da crise, né? Isso, a meu ver, tem a ver com a dificuldade da equipe econômica em reconhecer a gravidade da crise, porque é uma equipe econômica orientada, né, pelos preceitos de um neoliberalismo radicalizado, né, aquele lá do Milton Friedman dos anos 70, que nem existe mais. Eu acho também que a resposta do governo, então, tem essa questão da equipe econômica, né, ainda apegada, né, a uma radicalização da agenda da austeridade. A gente tem questões ligadas à incompetência gerencial no meio da crise, isso é importante dizer, né? E aí não é incompetência. Nesse momento, né, já de um tempo para cá, o serviço público vem sendo alvo, né, de uma série de ataques, né?
servidor público, as políticas públicas são ineficientes, a população carece de serviços de melhor qualidade. É preciso reconhecer, sim, as falhas, mas o que eu estou me referindo aqui é a incompetência gerencial do governo, não das políticas públicas, exatamente. Como é que, no meio de uma pandemia, a gente troca 2 vezes de ministro da Saúde? Né? Então, tem um lado de incompetência gerencial, né? Essa resposta também insuficiente do governo, ela me parece também responder a uma agenda política do Executivo Federal, né? Que eu chamaria de uma agenda política do presidencialismo, não de coalizão, mas que foi amplamente criticado, né? Politicamente, etc. Mas o presidencialismo de confrontação. É como se o Executivo Federal precisasse de um conflito permanente, né, para sustentar suas bandeiras. O que, num momento como esse, é gravíssimo. Bom, então, essa é a terceira ideia, né, que as respostas do governo brasileiro têm sido insuficientes, e é interessante chamar a atenção para o fato de que o governo, volta e meia, retoma o discurso de que, olha, não tem dinheiro para todo mundo, não é possível. Né? E o que eu quero chamar a atenção é que, sim, é possível e é necessário fazer muito mais. Né? É possível e é necessário fazer muito mais, como outros países estão fazendo. Bom, e para terminar, e o após-crise? Como é que vai ser? Né? A gente está vivendo um momento de grande incerteza, é difícil fazer prognósticos. Aliás, quando será o final da crise? Eu não sou epidemiologista, mas me parece que o isolamento social ele não vai terminar de uma hora para outra. Né? Então, há muita dúvida sobre isso. Né? Quando que a gente volta? Como que volta? Se volta... se termina o distanciamento social, mas depois recrudesce a epidemia. Né? Então, há muita incerteza sobre isso. Agora, de qualquer forma, a questão fundamental, depois de amenizada, né, a disseminação do vírus, será, né, quem vai pagar a conta. E aí eu quero trazer também algumas reflexões sobre essa ideia de que alguém tem que pagar a conta, de que, né, no discurso que a gente já observa no governo, dos economistas liberais, é um discurso de corrida, que eu chamo de corrida para o fundo do poço. Né? Vamos repassar cada um desses pontos aí com um pouco mais, com alguns números, e depois é interessante, eu gostaria também de escutar as dúvidas e as colocações e problematizações aí de vocês. Né? Bom, primeiro, né, sobre a recuperação da economia brasileira, o antes da pandemia. Como eu disse, a gente tem a recuperação mais lenta da economia brasileira já registrada, né? Uma recuperação mais lenta do que aquela que se seguiu à crise da dívida externa nos anos 80, é mais lenta do que se seguiu ao plano Collor, né? Ao mergulho da economia depois do plano Collor. Para você ter uma ideia, o PIB brasileiro em 2019 ele é menor do que o PIB de 2013, menor do que o de 2013. O PIB começou a cair em 2015
caiu em 2015, em 2016, e a recuperação que a gente teve a partir de 2017, muito lenta, nunca superior a 1,3% de crescimento anual. E no primeiro trimestre de 2020, a gente, ou portanto, antes ainda dos efeitos da crise, a economia brasileira registrava 12% de taxa de desemprego, né? 12,8 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente somar o desemprego, a subocupação, ou seja, as pessoas que queriam estar trabalhando mais do que estão trabalhando, a gente chega a 18,4% da força de trabalho, né? A informalidade no mercado de trabalho, ela chegou a 40% da população ocupada. Então, se a gente somar a informalidade com o desemprego, a gente chega a 50 milhões de brasileiros. E aí eu me lembro, eu mencionei aqui a solução liberal para a crise, eu chamei essa solução de corrida para o fundo do poço. Eu me lembro de uma frase do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, em 2017, que dizia o seguinte: o Brasil está com 14 milhões de desemprego. Tudo na iniciativa privada, nada no serviço público. Não está na hora de pensar no fim da estabilidade do servidor? Quer dizer, a solução é, então, demitir o servidor público e não fazer com que a economia volte a crescer. Não está no investimento público, não está em dar novamente poder de compra para as famílias, em aumentar os salários, né? Em estruturar um programa de planejamento de investimentos, né? A solução é precarizar todo mundo, né? Bom, de qualquer forma, eu estava chamando a atenção aqui para o estado da economia brasileira antes da pandemia. Não é só no mercado de trabalho, no crescimento do produto, né? A própria alta do dólar ela já vinha ocorrendo antes da crise, né? Com fuga de capitais, né? Deterioração das contas externas, né? Então, e é nesse contexto que o governo lançou, inclusive antes da pandemia, o Plano Mais Brasil, né? Que incluía lá já um princípio de reforma administrativa. Qual era esse início da reforma administrativa? A PEC 186, né, que pregava o quê? Uma antecipação dos cortes de despesas previstas na emenda constitucional 95, no teto de gastos. Né? Com o quê? Com corte de jornada e de salário de servidores públicos, né? Com proibição de realização de concursos, e por aí vai. Né? Uma aceleração do programa de privatizações. Essa era a agenda que estava posta, né? No Plano Mais Brasil. Né? Então, a situação já era complicada antes da pandemia e o governo pretendia dobrar a aposta nas políticas, a carteira de trabalho verde-amarelo, né? Verde-amarela, etc. Passando para a crise. A pandemia é um choque inédito na economia global. Né? Os impactos da crise, os impactos econômicos, eles decorrem da necessidade de distanciamento social, né? Mundial e doméstico. Certo? Então, o que a gente tem, para entender melhor, passo a passo? Né? A gente tem uma interrupção parcial, forçada, né, da produção e da circulação de bens e serviços. Né? Essa interrupção forçada da circulação, da produção e da circulação de bens e serviços, ela evidentemente afeta a receita das empresas e as vendas, tá certo? E pressiona para baixo lucros, salários, né, rendimentos dos trabalhadores por conta própria, né, o setor informal. Ao mesmo tempo que a gente tem isso,
a gente tem uma pressão, do outro lado, por maiores, por um aumento do serviço, da prestação de serviços de saúde, né? Então, isso de um lado. Outro efeito da pandemia econômico, né, nos mercados financeiros, uma deflação de ativos na Bolsa de Valores, né, por causa da incerteza, né, por causa do pânico dos agentes financeiros. A Bolsa de Valores brasileira ela caiu de 108 mil pontos em março para 60 mil no final do mês. Hoje ela está em 80 mil pontos. Né? Mas isso é uma queima, né, de riqueza, né, que está associado à incerteza gerada pela crise. Os bancos, por sua vez, os bancos privados, eles tendem a contrair o crédito e elevar a taxa de juros. A gente vem observando também fuga de capitais no Brasil, uma aceleração da fuga de capitais que já vinha ocorrendo. Então, o dólar hoje está em R$ 5,76, né? No início da crise, abaixo de 4. Né? Outro efeito, demanda mundial, a demanda global por nossas exportações cai, assim como o preço das nossas exportações cai. Né? E, além de tudo, a gente tem uma incerteza grave sobre o término dessa pandemia. Então, é uma crise gravíssima. Né? Só para você ter uma ideia, a projeção Focus, né, as expectativas Focus lá do Banco Central, né, as expectativas de mercado coletadas pelo Banco Central para o PIB brasileiro esse ano, as expectativas que eu consultei no dia 15 de maio, elas apontam uma queda de 5,12% do PIB. Tá? O FMI, como eu mencionei, ele mudou a sua projeção de crescimento da economia global de mais 3,3 para menos 3. Se a gente pega um estudo da UFRJ, do Instituto de Economia da UFRJ, né, um dos cenários, o cenário base que eles usam para discutir a economia brasileira agora, em maio, aponta uma queda de menos 6,4% do PIB, né, esse ano, com um aumento de 8 milhões de desempregados. Com isso, o desemprego iria de 12 para 20 milhões. Né? A produção industrial em março, e só metade de março, né, só em metade daquele mês a gente teve os efeitos da pandemia, ela caiu, o IBGE já registrou isso, queda de 9% em março da produção industrial. A arrecadação, os primeiros sinais são de queda de 30% na arrecadação, 30% de queda da receita pública. Né? Se o PIB, se essa retração do PIB for de 5%, 6% esse ano, e pode ser mais, né, o PIB brasileiro vai terminar 2020 num nível inferior ao de 2010. Né? Bom, e aí, o ponto que eu queria destacar. Né, o governo, ele é o único, no cenário desse tipo, né, o governo é o único que pode agir contra a crise, né, decididamente. Por quê? Ele não busca o lucro, tá certo? E porque as finanças públicas não são iguais às finanças domésticas. O governo tem queda de arrecadação, sim, é verdade. Assim como as empresas têm queda de vendas e de receita. Mas o governo, ele, além de cobrar impostos, mas os impostos estão caindo, nem adianta querer, nesse momento agora, elevar a carga tributária, isso é contraproducente, né? Mas o governo ele tem uma capacidade muito grande de se endividar, e, além disso, ele pode, sim, criar poder de compra, né? emitindo moeda. Né? Então, e, além disso, então, o governo ele pode se endividar mais do que qualquer empresa, certo? Mais do que qualquer um. Isso eu estou falando do governo federal, tá? Não vale exatamente para estados e municípios. O governo ele pode emitir moeda,
o governo, ele, em grande medida, claro que isso depende de circunstâncias do sistema econômico, mas é o governo que fixa a taxa de juros da sua própria dívida. É o Banco Central que define a taxa Selic, né? Não é o mercado, é o Banco Central. Então, e essas características das finanças públicas, né, que são sistematicamente desconsideradas no discurso de que o dinheiro acabou, de que o país está quebrado, etc., elas, o governo, querendo ou não, né, a crise, ela revela, né, essa diferença entre as finanças públicas e as finanças domésticas. Por que eu digo isso? Porque o que fez o Banco Central brasileiro e todos os bancos centrais do mundo nessa crise? Baixou a taxa de juros. Mas eles não diziam que para baixar a taxa de juros precisa diminuir a dívida pública? A dívida pública vai aumentar, o déficit público está aumentando. Como é que conseguiu baixar a taxa de juros? Simplesmente o Copom, os diretores do Banco Central se reuniram e decidiram baixar a taxa de juros, o que é correto nesse momento, né? Emissão de moeda. Eu gostaria aqui de trazer, né? Eu li um artigo muito bom do André Lara Rezende, um economista que esteve por trás da criação do plano, da implementação do Plano Real nos anos 90. O Lara Rezende, ele abandonou a ortodoxia de uns tempos para cá, e ele lembrou no artigo dele de domingo, no Valor Econômico, que essa ideia também, mas então emissão de moeda, né? Emissão de moeda, o governo pode emitir moeda, mas isso causa inflação. Ele lembrou o seguinte, isso é uma balela, né? Na crise de 2008, os bancos centrais do mundo decuplicaram a quantidade de moeda na economia, os principais bancos centrais. Aumentaram 10 vezes a base monetária. Para o quê? Para salvar o sistema financeiro. E isso trouxe inflação? Não trouxe inflação, né? Então, sob determinadas condições, como a que a gente tem agora na economia mundial, ampliar a base monetária, ampliar a oferta de moeda, isso não traz inflação, porque a demanda está deprimida, porque o poder de compra do setor privado está lá embaixo, né? O que a gente precisa é dar poder de compra para o setor privado. E só quem pode fazer isso é o governo, né? Então, é uma farsa essa ideia de que o governo não pode imprimir moeda, de que a dívida, a taxa de juros, ela é definida pelo mercado, né? É uma farsa a ideia de que o dinheiro do governo acabou, né? Tem uma declaração do Paulo Guedes, do ministro da Economia, no dia 18 de março, que é muito interessante. Dia 18 de março foi o dia que o governo decretou a calamidade pública, né? E nesse mesmo dia, o governo, antes da crise, ele vinha trabalhando com um corte de despesas, ele ia cortar o orçamento federal em 40 bilhões de reais. Porque se não cortasse, não ia conseguir cumprir a meta de superávit primário. O que aconteceu? Decretou-se a calamidade pública e o efeito da decretação do estado de calamidade foi imediatamente suspender a meta de primário que estava definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, permite isso. Então, acabou a restrição ao gasto brasileiro. Então, naquele dia, ele disse, olha, não tinha espaço fiscal. Olha o que o ministro da Economia disse. Não temos espaço fiscal. E precisávamos fazer um corte de 40 bilhões. Só que agora, a gente tem uma crise dessa, e cortar despesa nesse momento não se justifica. A gente precisa defender a saúde da população e os empregos. É isso. Então, não era que não tinha espaço fiscal. Tinha uma lei que não permitia ao governo gastar. O estado de calamidade, ele se sobrepôs a essa lei. Como depois o governo também aprovou
muito em função também da pressão do parlamento, a PEC 10, no sentido de relaxar as outras regras fiscais que dificultam ou proíbem a execução da despesa pública. Mesmo, vejam bem, né? A situação da economia brasileira não era de pleno emprego, não era de dinamismo, não era de risco inflacionário. E mesmo assim, o governo, né, ele, as nossas leis e tal, impediam o governo de gastar. O investimento público ele é o menor nos últimos 50 anos. Isso é porque não tinha espaço fiscal? Não, por causa das regras fiscais brasileiras. Então, acho que a crise também descortina isso. Eu vou, então, para o terceiro ponto. Né? Mesmo suspendendo a vigência no período emergencial, ao longo desse ano, das regras fiscais que dificultam a execução da despesa ou impedem a execução da despesa pública, o governo vem sendo bem tímido na sua reação à crise. Tá? No início, para se ter uma ideia, antes do auxílio emergencial, da aprovação do auxílio emergencial e de outras iniciativas para sustentar minimamente a renda da população, o governo disse o seguinte: essa não é uma gripe isso é uma gripe passageira, e a gente vai enfrentá-la aprofundando as reformas. Ou seja, vamos acelerar as privatizações. Tem uma fala do presidente da República, no dia, se eu não me engano, 15 de março, que ele fala: vamos acelerar as privatizações, estamos no caminho certo. Gente, como acelerar as privatizações? Naquele momento, a Bolsa tinha caído de 108 mil pontos para 60 mil pontos. Né? Ou seja, o valor da Petrobras, por exemplo, ele se reduziu 30%, 40%. E você vai vender isso no meio de... Enfim, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Né? Vamos acelerar os cortes de despesa, etc. Bom, rapidamente a realidade veio e deixou isso para lá. Né? Se impôs e o governo, pressionado, inclusive, pelo parlamento, pelos governadores, enfim, pela própria realidade. Bom, mas aí vamos dar um auxílio emergencial para os trabalhadores informais e para os desempregados. Ok. Proposta do Ministério da Fazenda, R$200. Essa foi a proposta. Por 3 meses. O Congresso queria 1.200, salário mínimo, por 6 meses. No final, chegou-se um acordo para R$600, por 3 meses. Deve ser ineficiente, é importante, é importantíssimo, mas deve ser ineficiente. Outro exemplo, a proteção ao emprego formal. Né? A proposta que saiu no fim de semana do Ministério da Economia pretendia deixar o trabalhador das empresas com carteira assinada 4 meses em casa, fazendo capacitação sem receber salário. Essa foi a proposta inicial do Ministério da Economia. Depois, chegou-se a outra medida provisória que não permitia isso, mas permite as empresas reduzirem até 70% os salários. Isso é pouco. Né? Em alguns países, a gente observa, inclusive, a estatização das folhas salariais das empresas privadas, com o compromisso das empresas não demitirem. Né? O que mais? Exemplos aqui da timidez do governo. O governo também veio com uma proposta, a proposta inicial era de cortar salário de servidores. Né? Isso foi rechaçado no primeiro momento, né? Mas voltou no auxílio aos estados e municípios. No auxílio aos estados e municípios, o governo federal queria condicionar
esse auxílio a uma aceleração das privatizações, etc., nesse momento, né? Acabou que a Câmara, eu acho que foi justamente naquela semana em que o presidente participou de uma manifestação contra o Congresso Nacional e contra o STF. Então, na semana seguinte, o Rodrigo Maia aprovou um auxílio para a Câmara, que depois se transformou na PEC 39 no Senado. A Câmara aprovou um auxílio para os estados e municípios, que eu achei muito interessante. Era o seguinte: o governo auxiliaria os estados e municípios na medida em que eles tivessem perda na arrecadação do ICMS e do ISS. Isso mudou no Senado, né? O Senado voltou a exigir condicionalidades dos estados e municípios e reduziu a ajuda para os estados e municípios em 60 bilhões de reais, se eu não me engano. O que pode ser, gente, pode ser insuficiente. Pode ser insuficiente. Eu falei aqui que os primeiros dados da arrecadação federal mostram uma queda de 30% da receita, tá certo? Então, pode ser que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre e outros estados não tenham, daqui a 2, 3 meses, condições de sequer pagar os enfermeiros, tá? As enfermeiras, os profissionais, a polícia militar, enfim, o pessoal de segurança, etc. Então, não é hora de conflito na federação, é hora de cooperação. E só o governo federal pode, como ele tem endividamento ilimitado e pode emitir moeda, etc., é só ele que pode dar esse auxílio, né? Enfim, então, uma reação muito tímida. E talvez com uma exceção. Eu já estou me alongando demais, e seria interessante a gente também bater um papo, né? Mas talvez com uma exceção. A exceção é o próprio mercado financeiro, né? Quer dizer, o Banco Central ele tem agido, a meu ver, corretamente, na maioria dos casos, né? Reduzindo compulsórios, liberando liquidez para os bancos, baixando a taxa de juros. Os bancos públicos estão liberados para comprar carteira de créditos dos bancos privados. A própria PEC 10, ela permite a intervenção do Banco Central no mercado secundário de títulos, o que facilita a gestão da própria dívida pública, mas também mantém o preço, ajuda a manter o preço das debêntures privadas, né, que lastreiam os fundos de investimento, né, que todos nós, os poupadores, né, as famílias, têm a sua poupança. Então, o Banco Central vem até atuando corretamente. Agora, o lado fiscal, o auxílio à população, aos estados e municípios, está muito aquém do que nós precisamos. E o que vem após a crise? De um lado, a gente tem empresas, famílias mais endividadas, né? E uma população que vai precisar de mais serviços públicos, não de menos serviços públicos, mais assistência, mais seguro-desemprego, mais saúde pública, né? As pessoas já não estão conseguindo pagar a escola, né? A gente vai precisar de mais escola, né? Eu não entrei em detalhes aqui, né? Mas 75% da economia brasileira, da produção brasileira, é serviços. Né? Imagina, né, as empresas aéreas, a hotelaria, o comércio. Né? Então, a gente vai ter uma série de empresas que faliram ou estão mais endividadas, trabalhadores, talvez 20, 25 milhões de desempregados. Então, a gente vai ter uma explosão de demanda por serviços públicos e auxílio, né, do lado da economia e da população. E, de outro lado, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter mais dívida pública
Isso é inevitável. Emitindo ou não moeda, né, se financiar o gasto com emissão do Banco Central ou financiar com emissão de dívida do Tesouro, tanto faz, você vai ter mais dívida pública no final dessa história, vai ter mais déficit primário, né? As primeiras projeções apontam um crescimento da dívida, que hoje a dívida bruta do governo central está em 78% do PIB, é capaz dela ir para 90%, 95%, pode chegar a 100% do PIB. Isso vai acontecer em todo mundo, tá certo? O déficit primário esse ano vai chegar em quase 10% do PIB. Então, a gente vai ter mais déficit público, mais dívida pública. E aí, aquela pergunta, né? O Rodrigo Maia, inclusive, dentro daquela ideia da reforma administrativa, né? Como uma reforma administrativa só focada em redução de despesa e redução de funcionário público, falou, a gente precisava de uma reforma administrativa de um tamanho antes da crise. Agora, a gente precisa aumentar esse tamanho porque a dívida pública aumentou. Então, vocês vejam que o discurso da reforma administrativa ele é basicamente esse discurso de que não tem dinheiro, né? E que é um gasto muito alto. É o discurso da reforma da Previdência, o discurso da reforma trabalhista, de reduzir custos, sempre por aí. O mesmo já começa a se falar de previdência, né? Eu vi um artigo também, acho que, se não me engano, do Armínio Fraga, falando, olha, vamos precisar rever a nova previdência antes do previsto. Bom, mas aí é o que eu disse, é uma corrida para o fundo do poço que não tem fim, tá certo? E com isso eu termino a minha fala. Quem vai pagar a conta? Gente, não tem conta para pagar. Eu sei que isso parece estranho, mas não tem conta, né? O que a gente tem nesse momento? É o governo criando poder de compra no momento em que só ele pode fazer isso. Se ele não cria poder de compra agora, né, o colapso econômico é muito maior, né? Se ele não cria o poder de compra agora, a gente mata, sei lá, metade da economia, né? Então, se o governo não agir decididamente agora e depois, não vai ter ninguém para pagar a conta depois. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que conta é essa para pagar? O crescimento da dívida pública vai crescer aqui e em todo lugar do mundo, como já cresceu depois da crise de 2008. E precisa... o que você precisa para pagar essa conta? Bom, primeiro é o seguinte, a dívida pública em moeda nacional, como eu disse, a taxa de juros, o custo dela, isso é fundamental, é definido pelo governo, certo? Então, o governo ele precisa manter taxas de juros baixas, com risco de inflação fora do horizonte próximo, as taxas de juros, o custo dessa dívida vai ser baixo, apesar dela ter aumentado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a economia volte a crescer. É isso, né? Com que as atividades retornem. A economia ela não está quebrada, o governo não está quebrado, o governo não quebra na sua própria moeda, né? Ele, no limite, ele sempre pode refinanciar a dívida e, no limite, ele pode monetizar a dívida, tá certo? A nossa dívida, predominantemente, não é em dólar, ela é em real, tá certo? Então, não há esse problema. O que a gente precisa fazer é recuperar a economia. E a economia não está necessariamente quebrada. A gente tem 12 milhões de desempregados, podemos chegar a 20, 25 milhões,
mas a gente tem capacidade de oferta, né? A gente tem uma economia subutilizada, né? Que precisa voltar, né? E para voltar, a gente não vai voltar cortando o salário, né? Amplificando, retirando direitos trabalhistas, reduzindo o salário de servidores, reduzindo a oferta de serviços públicos. A gente tem que apoiar a retomada da renda da população e das empresas. É disso que a gente precisa, né? Então, eu encerro dessa forma. Eu tentei evitar aqui o economês, os detalhes aí do funcionamento da política fiscal com a política monetária, mas eu queria voltar com essa ideia. Há muito tempo, queria terminar com isso, há muito tempo se fala que o Brasil está quebrado, seja o setor público, seja a economia brasileira. Isso não é verdade, né? O Brasil tem uma economia, um potencial de crescimento que a gente vem subutilizando há muito tempo, né? Seja o tamanho do nosso território, as riquezas naturais que nós possuímos, a gente está passando por um boom demográfico. A gente nunca teve tanta população em idade ativa como a gente tem agora, né? Em idade produtiva, né? A gente nunca teve, né? Temos, apesar dos pesares, uma população mais qualificada, né? Temos uma avenida de investimento em infraestrutura para explorar, seja na infraestrutura urbana, seja energia verde, etc. Né? Temos uma das agriculturas mais competitivas do mundo, né? E por aí vai. Então, o que a gente não faz há algum tempo é explorar esse potencial. E não vai ser com esse discurso de que o governo está quebrado, de que não dá para fazer, que a gente vai, de corte de direitos, que a gente vai conseguir explorar esse potencial. Então, é isso. Eu fico por aqui, os desafios são imensos, mas eu, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade. Foi um grande prazer.